identidade física do juiz. O Código continua reconhecendo as provas típicas e atípicas, né? E, indiscutivelmente, as provas, como dizia o grande Canelutti, são o coração do processo, né? Porque é por meio das provas que normalmente se decide e se define o destino do processo, e no processo do trabalho mais ainda, né? Porque o processo do trabalho é um processo em que eminentemente se discute matéria fática, né? Então, aqui a importância das provas é mais acentuada, né? E nesse aspecto o Código tem dispositivos muito importantes, né? Eu não vou me alongar porque vocês já tiveram aí essa questão das provas, né? Mas me parece que alguns artigos são muito expressivos, né? Como o artigo 369, né? As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, né? Aqui, sem dúvida, o dispositivo destaca o contraditório sob a perspectiva do direito de influência, né? A parte influir de forma eficaz o convencimento do juiz, até mesmo porque a prova, o direito fundamental à prova, é uma das facetas mais importantes do acesso à justiça, né? Por isso que muitos classificam a prova como um direito fundamental da parte no processo. É a prova que normalmente decide o destino da parte no processo. Houve aqui, né, uma tentativa, né, isso foi impulsionado por alguns professores do Rio Grande do Sul que entraram em contato com os juristas que assessoraram o anteprojeto na Câmara, né, para se retirar a expressão livre convencimento motivado, né. O CPC atual ele é muito expressivo, né? O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias do processo, etc., né? Essa expressão livre convencimento foi retirada, né? Aqui do artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, né? Agora, aqui, né, se falar convencimento ou livre convencimento é fazer um jogo de palavras, né? Porque o convencimento é discricionário, né? Não existe um itinerário, né? Embora o Código tenha tentado estabelecer um certo itinerário na fundamentação da sentença, aqui na valoração da prova não existe como, né? Porque a valoração da prova é discricionária, né? Então, se dizer que existe o livre convencimento ou dizer o convencimento, me parece que é apenas fazer um jogo de palavras, e aqui nada há de alteração, porque o convencimento ele é subjetivo, ele é discricionário. Agora, uma questão quanto ao convencimento, que há uma alteração de procedimentalização quanto ao Código anterior, o CPC de 73 diz no artigo 131, o juiz formará sua convicção com qualquer elemento existente nos autos, ainda que não alegado pelas partes. Então, o juiz atual ele pode firmar a sua convicção com qualquer elemento existente de prova, ainda que não tenha havido nenhum pronunciamento das partes sobre ele. Vamos supor que o juiz encontre lá no processo cartões de ponto com jornadas variáveis, né? E ninguém falou nada sobre ele, nem o reclamante, nem o reclamado.
O juiz pode julgar com base nesses cartões e acolher a jornada e julgar improcedente pedido de horas extras? Perfeitamente, né? Perfeitamente pela sistemática do CPC de 73. Mas se for hoje, o que o juiz tem que fazer? O juiz vai ter que dizer o seguinte: digam as partes sobre os cartões tais, depois vai julgar. Vai ter que fazer isso, né? Pelo contraditório prévio, por base de decidir sobre algum fundamento que as partes, ou algum elemento dos autos que as partes sobre ele não tenham se pronunciado, né? Então isso altera aí uma pequena sistemática dessa questão das provas do CPC de 73 em confronto com o CPC de 2015. Também não vejo também muito resultado nisso, né? Advogados comemoram a retirada da expressão livre convencimento para convencimento, né? Também não vejo aí grandes alterações em que isso vá mudar alguma coisa, né? Também não vejo, o juiz se convenceu de acordo com o cartão, ele vai dar ciência para a parte, mas vai manter o seu convencimento também, né? Vocês sabem que é difícil, né? O juiz, quando firma um entendimento, é difícil de alterar, né? É difícil, não sei se alguém ouve as partes, alguém entra lá com incidente de falsidade, e aí o negócio toma uma outra... toma um outro rumo, né? Mas, enfim, né? É uma questão que o novo código coloca, né? Nós vamos certamente ter muito trabalho com um artigo que está no capítulo das provas, né? Eu não sei o que vocês acharam do CPC, mas o CPC é muito divertido, né? De ser avaliado assim, de ser analisado assim, de forma acadêmica, de forma mitológica, né? Mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter trabalho com ele, viu, pessoal? Nós vamos ter muito trabalho, né? Tanto os juízes de primeiro grau como os tribunais, né? Talvez os tribunais superiores tenham um pouco da sua carga aliviada com o novo CPC, mas os juízes de primeiro e segundo grau certamente vão ter muito trabalho com esse código, né? Artigo 545. Vamos ver aqui, né? Não é o 545, daqui a pouco eu acho. Diz o código que as perguntas às testemunhas vão ser formuladas diretamente pelos advogados e partes à testemunha, né? Artigo 459. Aqui, ó. As perguntas serão formuladas. Isso é uma questão que vai ter um impacto grande, viu, pessoal? A quantidade de problemas e incidentes que isso pode gerar em audiência, isso é significativo, né? Então vejam aqui, né? As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Como é no processo do trabalho isso? E no CPC atual? É o regime presidencialista, né? O juiz formula as perguntas e os advogados ou as partes têm direito às reperguntas, né? O novo CPC incorporou a experiência do Código de Processo Penal, né? Os advogados perguntarem diretamente para a testemunha.
Isso tem benefícios? Sem dúvida, né? No aspecto teórico, sim, né? Isso torna o depoimento mais real, isso dá uma aparência de maior democracia, né? Isso, em tese, né, implementa o acesso à justiça com maior efetividade, isso facilita a ampla defesa, né? Agora, pergunto a vocês, isso no processo do trabalho vai funcionar? O advogado perguntar diretamente para a testemunha. Isso vai funcionar? Ou não? O que eu posso dizer a vocês é que os juízes que já adotaram essa prática não fizeram duas vezes, né? Fizeram uma vez, não fizeram de novo, né? Porque isso gera mais problemas do que benefícios, né? Normalmente existe uma potencialidade, né? O advogado acaba indo para cima da testemunha, acaba minando, né? Acaba encurralando, né? Isso é uma postura que nós observamos, né? O advogado começa a ser agressivo, perguntar e encurralar a testemunha, né? Aí o juiz tem que separar, né? Agora, aqui, indiscutivelmente, há complicadores, né? Aqui há complicadores, porque aqui tem muita matéria fática e muita pergunta, né? Eu não sei como é aqui na região, mas na região de São Paulo, muitos advogados vão com um caderno de pergunta. Na audiência, né? Às vezes uma audiência de bancário, o advogado vem com 450 perguntas para a testemunha, né? Isso é muito complicado, né? Se não se faz um filtro aí, o negócio complica muito, né? Agora, existe incompatibilidade desse dispositivo com o processo do trabalho? Pode-se dizer que sim, né? Pode-se dizer que sim, porque, pela regra da CLT, o artigo 820 diz que as perguntas são formuladas pelo juiz e as partes têm direito à repergunta. Pode-se dizer que é incompatível. Agora, me parece que não é de todo incompatível, né? Aí cabe ao juiz permitir ou não, né? Me parece que a melhor interpretação é que esse dispositivo não é um direito da parte no processo. O juiz pode adotar essa postura conforme o clima, conforme os advogados, conforme a matéria, porque em alguns casos isso não é recomendado, né? Indiscutivelmente, em alguns casos, me parece que essa postura não é recomendada, né? Mas, enfim, certamente nós vamos ter questionamentos, vamos ter aí problemas com esse dispositivo, né? Alguém tem alguma pergunta aqui, pessoal? Alguém gostaria de formular aí? Porque são questões aí que nós vamos ter que enfrentar, viu, pessoal? Os advogados vão arguir nulidade porque não deixou perguntar direto. Já temos aí uma quantidade grande de arguições de nulidade porque o juiz não fez aquela pergunta que o advogado queria, e aí o tribunal anula o processo para baixar, para fazer aquela pergunta, né? Então, certamente esse dispositivo vai gerar complicadores no processo do trabalho. Certamente vai ter um embate maior, né? Indiscutivelmente, né? A questão dos prazos, né? A questão dos prazos também é uma questão de grande importância e de implicações no nosso cotidiano, né? O Código de Processo Civil, hoje, aprovado, né, de 2015, diz no artigo 219 que os prazos serão computados tão somente em dias úteis, né?
só em dias úteis. Como é a sistemática da CLT? Artigo 775. Os prazos são contínuos e irreleváveis. A CLT exclui a contagem dos prazos em dias úteis. A contagem de prazos em dias úteis atrasa o processo. Isso divide opiniões, né? Teve um matemático que fez uma conta que considerou todos os incidentes possíveis de recursos e manifestações possíveis no processo e chegou à conclusão que atrasa um ano o processo, ou um pouco mais, né? Agora, a contagem em dias úteis é algo justo no processo do trabalho? Porque isso é uma reivindicação dos advogados, né? Como também é reivindicação dos advogados o artigo 220, a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Eu não sei se aqui a OAB já entrou com esse requerimento e obteve algum sucesso, né, na prorrogação do recesso até... Já prorrogou aqui, né? Ainda não. São Paulo, antes de ontem, por uma votação apertada, né, o plenário, por 6 votos de diferença, acolheu o pedido dos advogados e prorrogou o recesso até 20 de janeiro, né? Eu acho que isso vai ser uma tendência, né? Eu acho que aqui, até por previsão legal do CPC, até porque isso daqui é uma reivindicação antiga dos advogados, eu acho que a tendência vai ser essa mesma, né? E lá na ocasião, o presidente da OAB fez uma sustentação lá e dizendo que é o direito de família, que é o direito de descanso, que é o direito de convivência familiar, que os advogados não têm férias, os advogados ficam malucos com os prazos e tal, e a OAB conseguiu sensibilizar lá o plenário do TRT de São Paulo e por uma diferença apertada, o recesso foi prorrogado, né, até 20 de janeiro. Não que o recesso foi prorrogado, mas os prazos vão ficar suspensos e também não vai ter audiência entre 6 e 20 de janeiro. Né? Se fala até nesse direito à desconexão, né, que tem o advogado, tem o direito de se desligar, vai até se desconectar mesmo, né, porque hoje que o PJE, todo mundo fica conectado aí e se não desconecta, né? Agora, essa contagem de dias úteis me parece algo mais suave, né? Não vejo aqui com antipatia essa questão da contagem dos prazos em dias úteis. Não acho que isso vai ter um impacto grande no tempo útil do processo, né? Porque o que realmente impacta o tempo do processo é o tempo morto, né? O tempo que o processo fica parado, indo para cá, indo para lá, aguardando praticar o ato, né? Quando cai o sistema, você não consegue acessar o processo e atrasa, etc. Eu acho que aqui me parece que é uma reivindicação mais suave, isso pode ser compatibilizado com o processo do trabalho, a CLT não inibe aí que o prazo seja computado em dias úteis, mas certamente isso também vai ser uma discussão que vai ser travada e pode ser que se entenda que pelo princípio da celeridade, em razão da CLT, no artigo 775, dizer que os processos são contínuos e os prazos são contínuos e irreleváveis, isso impede na contagem somente serem considerados os dias úteis. Agora eu já vou para a parte final, né, pessoal? Na verdade, aqui eu gostaria de fazer uma reflexão, né,
sobre essa questão da força da jurisprudência, né? Principalmente 2 artigos que estão no CPC, que são efetivamente, acredito eu, os mais importantes, né? E toda a ideologia desse código está centrada na força vinculante da jurisprudência, e eu vejo com muita preocupação isso, né? Até porque o processo do trabalho também aprovou uma lei recente que vai nesse caminho, né? Que é essa questão dos artigos 926 e 927 do CPC. Diz aqui o 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, né? O artigo 896 da CLT também dá uma determinação expressa para os tribunais uniformizarem jurisprudência, e talvez aqui a Lei 13.015 de 2014, né, a Lei dos Recursos Trabalhistas, seja até um pouco mais agressiva, né? Porque quando o ministro constatar que há decisões divergentes sobre o mesmo tema no âmbito de um tribunal regional, ele vai devolver o processo para que o tribunal uniformize, né? Então, nesse aspecto, até a Lei 13.015 é um pouco mais agressiva que o CPC nesse aspecto, né? Agora, o 926, ele tem 2 dispositivos que são interessantes, pelo menos o artigo 2º, né? Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, aqui tem um dispositivo interessante. Não vou entrar nessa discussão se isso é common law, se isso é outro sistema. Mas isso daqui impede que os tribunais criem enunciados sem motivação fática com caso concreto. A tese da súmula tem que ser extraída de um caso concreto. Senão, não vale a súmula. Então, o tribunal tem que observar a tese jurídica que se extrai do caso concreto. O precedente, nessa perspectiva, é a razão jurídica de decidir um determinado caso concreto, ou seja, é a razão de se decidir. É a tese que foi fixada no caso concreto, que pela sua generalidade possa ser aplicada em outros casos. Então, para se editar uma súmula, você tem que fazer todo um histórico dos casos concretos que foram decididos, e essa tese jurídica tem que emergir como razão de decidir do caso concreto. Agora, nós e vocês devem estar ouvindo falar muita coisa aí dessa questão de precedentes, dessa questão de direito jurisprudencial, etc. Indiscutivelmente, o assunto é muito interessante, mas o que efetivamente está aqui no nosso sistema é um aperfeiçoamento da criação das súmulas e da jurisprudência, né? Aqui é apenas um aperfeiçoamento, ou seja, o tribunal não pode criar direito em tese, o tribunal não pode criar a tese sem estar vinculada a um julgamento concreto. O tribunal deve fazer um histórico dos julgamentos que motivaram aquela razão de decidir. Então, é nesse sentido que se interpreta essa questão do precedente. O que é o precedente? O precedente é a tese jurídica que se extrai do caso concreto, pelo menos aqui no nosso sistema brasileiro. Então, é a razão de decidir do caso concreto, e essa razão, por ser uma tese que tem transcendência, que pode se aplicar a vários outros casos,
essa razão de decidir vai motivar a criação de súmulas. Perfeito. Nesse aspecto, eu acho que o artigo está correto, né? O artigo 926. A jurisprudência tem que ser estável, só ser alterada se houver motivo. Estável não significa imutável e nem engessada, né? Íntegra, né? A jurisprudência tem que ser efetivamente honesta, tem que ser coerente, né? Não pode existir antinomias, né, entre uma súmula e outra, né? Tem que ser um todo harmônico. Até aí me parece que as coisas estão adequadas, né? Mas o artigo 927 é perigoso, né? Ele é muito perigoso, né? É aí que eu gostaria de fazer algumas reflexões, né? Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão. Isso foi colocado no fim, né, da tramitação, porque dentre as várias redações estavam que os juízes e tribunais poderiam observar, né? Mas o termo que ficou é observarão. Me parece que essa expressão observarão não significa vinculação, né? Porque no nosso ordenamento jurídico e constitucional só existe vinculação do quê? Quais são os entendimentos dos tribunais que vinculam os juízes? Súmula vinculante e decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Só essas duas decisões têm efeitos vinculantes. Aqui o CPC fala, os juízes e os tribunais observarão. Me parece que aqui não significa que eles estão vinculados, né? As decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Isso já está na Constituição. Os enunciados de súmula vinculante. Isso já está na Constituição. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Aqui já começa a polêmica. Inciso 4. Enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estejam vinculados. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e 489 quando decidirem com fundamento nesse artigo. Perfeito, né? Então, aqui, esse dispositivo tenta estabelecer uma política judiciária de vinculação da jurisprudência. Ele dilata os dispositivos que os juízes devem observar. Teses firmadas em incidentes de assunção de competência e de demandas repetitivas, súmula simples do Supremo, do STJ, e aqui podemos incluir do TST, orientação do órgão especial ao quais estejam vinculados. Pergunto a vocês, esse dispositivo é constitucional? Isso é muito delicado, né? Aqui é uma discussão muito delicada, né? Será que a lei infraconstitucional pode estabelecer força vinculante às súmulas, à jurisprudência, fora dos parâmetros constitucionais, né? Isso aqui divide opiniões, né? Por exemplo, nós temos muita gente qualificada, né? E cito aqui por todos o professor Nelson Neri Júnior, de São Paulo, né? Ele diz que aqui só são constitucionais os incisos 1º e 2º do artigo 897, porque a Constituição só estabelece efeito vinculante às súmulas do Supremo vinculantes e decisões em controle concentrado de constitucionalidade.
súmula simples e essas demais espécies de jurisprudência não podem ter efeito vinculante sobre os juízes. Então, há quem entenda que esse dispositivo é parcialmente inconstitucional. Há quem entenda, por outro lado, que o juiz tem que seguir a súmula, né? Ele só pode deixar de aplicar a súmula quando ela estiver superada, é o que diz o direito americano, né? A superação, o overruling, ou quando a situação fática do caso concreto for diferente da súmula, né? É a chamada distinção ou distinguish. Isso é muito delicado, né? Isso daqui é algo muito delicado, né? Porque nós corremos o risco aqui, e nós já tivemos isso em outros momentos históricos, né, do juiz não poder mais interpretar o direito, né? O juiz ser apenas a voz, a boca da lei, como era no período pós-Revolução Francesa, né? O juiz era tão somente a boca da lei, né? Agora nós corremos o risco de voltar, né? O juiz ser a boca e a voz da súmula, né? Ter que ficar fundamentando para aplicar a súmula, ter que ficar fundamentando para afastar a súmula e ficar nesse jogo aí, né? Então, me parece aqui, eu vejo com muita preocupação esse artigo, né? Porque esse artigo cria a jurisprudência de cima para baixo, né? Esse artigo estabelece um efeito vinculante à jurisprudência que, constitucionalmente, ela não tem, né? Isso inibe toda a força criativa do primeiro e do segundo grau de jurisdição, né? E nós não podemos esquecer jamais, né, que o primeiro e o segundo grau de jurisdições são cortes de justiça, né? São cortes de valoração de provas, de interpretação do direito, de sopesar a justiça mais adequada, mais razoável ao caso concreto, né? Os tribunais de sobreposição, os tribunais superiores, sim, têm essa missão de analisar o direito, mas o primeiro e o segundo grau não é função precípua de ficar uniformizando, de ficar aplicando súmula, né? Isso não é a função dos tribunais de primeiro e segundo grau, que são cortes de justiça, né? Eu não sei até que ponto isso vai ter melhoria para o cidadão, né? Muitos acham que isso vai contribuir para reduzir litigiosidade, para a segurança jurídica, para a isonomia. Isso vai tornar as pessoas mais felizes, vai tornar o processo mais justo, né? Mas nesse nosso processo patológico que nós vivemos, né, nós percebemos que quanto mais jurisprudência o TST cria, mais aumenta o número de processos, né? Me parece que o efeito normalmente é o contrário, né? Ainda mais num país igual ao nosso, né, de dimensões continentais, né? Eu vou a muitos lugares aqui do país, né, vou a muitos tribunais, né, e eu fico espantado com a diversidade, né, com a diferença, né, que nós temos, né, de um estado para o outro. Não precisamos nem ir muito longe, né? Por exemplo, a região do interior do estado e da capital já é muito diferente, né? As diversidades, o clima, os costumes, o comportamento, né? Será que efetivamente a uniformização ela traz benefício, né? E nós estamos num momento do direito, né, de reconhecimento das minorias, né, das diversidades, né? Puxa, hoje a coqueluche do direito moderno é reconhecer o direito de ser diferente, né? Por que a jurisprudência tem que tratar todos iguais quando se pressupõe que as pessoas não são iguais, né? Hoje o direito evolui e caminha para reconhecer direitos das minorias e que as minorias têm que ser tratadas de forma diferente e têm que ser respeitadas, né? Então, eu vejo com muita preocupação aqui esses artigos que são colocados com um discurso muito bem arquitetado, né? Que isso vai trazer felicidade, que isso vai trazer isonomia, que isso vai
trazer segurança, que isso vai diminuir litigiosidade, mas o mundo real demonstra que não é bem assim, né? Aqui na esfera trabalhista as coisas mudam com uma velocidade imensa, né? O direito do trabalho sofre impactos aí diretos da política, da economia, da tecnologia, né? Aqui as controvérsias são preponderantemente fáticas, né? Aqui uma inicial tem muitos pedidos, né? Por exemplo, um TRT vai processar um incidente de resolução de demanda repetitiva, afeta uma tese, suspende todos os processos, que tem lá vários pedidos que não tem nada a ver com a tese afetada, né? Depois processa um incidente, cria a tese, sobe o recurso de revista, fica tudo parado de novo, sobe o recurso extraordinário, né? Nós tivemos um exemplo muito nítido disso, dessa questão do IPCA, né? O TST decidiu, fez a tese e tudo, subiu para o Supremo cotou tudo, né? Já mandou suspender. Vai julgar o mérito, nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então, as coisas parecem que são muito bem articuladas, né? Professores aqui que estudaram, acadêmicos, né? Pessoal de gabinete, né? Mas nós sabemos que no mundo real, né? No mundo dos processos, né? As coisas não são tão simples como parece, né? Processo, incidente, mas vem vários incidentes em conjunto, né? Vem impugnação daqui, vem impugnação dali, vem mandado de segurança daqui, vem mandado de segurança dali, vem recurso daqui, vem recurso dali, vem efeito suspensivo daqui, vem efeito suspensivo dali, vem liminar daqui, vem liminar dali, né? Nós sabemos, né, que não é tão simples como parece, né? O processamento de um incidente de demanda repetitiva parece que não é tão simples como isso está aqui no Código, né? Os tribunais superiores têm uma dificuldade muito grande de processar um negócio desse. Vocês vejam a estrutura do TST para julgar um caso com repercussão geral, né? O Supremo consegue julgar 40, 45, entram 400, 500 por ano, né? Normalmente se demora de 5 a 8 anos para julgar o mérito de um caso com repercussão geral, né? Então as coisas não são tão simples como elas parecem ser, né? O cidadão brasileiro também, quando entra na justiça, ele quer que o seu caso seja apreciado, né? Ele quer que o juiz aprecie, que o juiz pondere, né? Ele não quer simplesmente que o juiz aplique um julgado do tribunal e já dê a decisão, né? Nós não temos essa tradição, né? Também na tradição que isso foi copiado do common law, quando se cria um precedente, ele só vira precedente quando ele é aceito democraticamente pelos demais juízes, né? É a partir do momento que os juízes de cortes inferiores a qual criou o procedente, que aceitam esse precedente, é que efetivamente ele adquire a força vinculante, né? No nosso sistema, o que é? O tribunal lá de cima cria o precedente e impõe a aplicação aqui para todos, né? Não é assim que se forma o direito no sistema anglo-saxônico, que isso foi em algum momento inspirado, né? Então aqui os sistemas são muito diferentes, né? Então por isso que eu vejo aqui com muita preocupação, né? Também não acredito que esse sistema de força vinculante de jurisprudência vai reduzir processo, vai reduzir litigiosidade. Nunca isso aconteceu na história do Brasil, nem quando o TST tinha o chamado pré-julgado, que era um sistema muito parecido com esse, né? Então, eu faço essa reflexão aqui, né, dessa questão da jurisprudência, né? Porque muitas vezes isso é colocado de uma forma, né? Eu ouço essa questão da disciplina judiciária, de seguir súmulas há mais de 20 e tantos anos aqui na Justiça do Trabalho, né? Que você, se não aplicar súmula, você vai dar uma falsa
expectativa de direito para o jurisdicionado, etc. Mas me parece que não é o melhor caminho, né? Os tribunais superiores podem até ter a sua carga aliviada, mas me parece que não é o melhor sistema de resolução de conflitos humanos. Então eu vou encerrar aqui, pessoal, vou abrir aqui para vocês, para perguntas, né? Até mesmo porque nós temos que deixar esse espaço para perguntas. Eu agradeço aí muito a presença de vocês, agradeço o convite, foi um prazer muito grande estar aqui, né? Eu sei que amanhã é feriado, né? Eu tinha esquecido disso, né? Amanhã é feriado e certamente esse feriado foi um componente sedutor para muitos terem saído mais cedo, né? Mas, então eu agradeço aqui imensamente a presença de vocês, o convite, e eu estou à disposição aí para eventuais perguntas, né? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Nós agradecemos imensamente a palestra do Dr. Mauro Schiavi e convidamos o doutor desembargador José Maria Quadros de Alencar, para fazer a entrega do certificado de participação ao Dr. Mauro Schiavi. Só um momento, por favor. Convido o desembargador José Maria Quadros de Alencar para fazer a entrega do certificado ao nosso ilustre palestrante, com os agradecimentos do TRT da 8ª Região.